Ó, então aqui tá todos os ingredientes. Eu vou começar aqui pela carne, ó. 350 de carne, tá? Tenho aqui a massa do pastel, queijo. Aqui é o mussarela, mas você pode colocar o queijo coalho se você quiser. E aqui alguns temperinhos para carne. Tem o óleo, molho shoyu e vinagre, que eu também uso. Aqui eu tenho cebola branca, pimentão, pimentinha de cheiro, cheiro verde, tomate, cebola roxa, 2 dentes de alhos inteiro, colorau e tenho também aqui um temperinho desse, ó. Você sabe qual é, né? Então, vamos lá. Eu começo aqui colocando um pouco de óleo, pouquinho. E aí eu posso colocar a cebola. Deixa eu pegar aqui a minha concha. Ó, cebola. Coloco aqui, ó, a cebola roxa, o alho e o tomate, tudo junto assim. Posso colocar a pimentinha de cheiro. Eu conheço assim, pimenta de cheiro, tá? Ela não arde. Ela é mais pra dar um sabor. Aqui o pimentão. O cheiro verde também. Vou dar uma misturada. O alho eu deixo ele assim inteiro, porque no final eu só esmago ele, para não ficar com pedacinhos de alho. Mas se você quiser colocar o seu já triturado, também não tem problema. Coloca aqui, ó, o temperinho. Vou colocar aqui o colorau. O colorau eu coloco assim, ó, uma quantidade aí bem generosa, né? Vou colocar ainda um pouco mais, porque eu não gosto da carne branca, não. Eu gosto dela bem vermelhinha. Aqui eu posso colocar o meu molho shoyu. Eu vou medir aqui na colher, mas geralmente eu coloco assim no olhômetro mesmo. Ó, 1 colher é o suficiente. E o vinagre eu também coloco 1 colher. Vou medir aqui. Mais um pouquinho, porque ela não ficou bem cheinha, não. Então, 1 colher de vinagre, já coloquei. E agora eu vou esperar um pouco. Vou deixar refogar aqui uns 2 minutinhos e sempre mexendo. Ó, em relação à quantidade de temperos, eu coloquei aqui tudo menos da metade. Por exemplo, menos da metade de uma cebola branca, menos da metade de uma cebola roxa, um pedacinho só do pimentão, uma pimenta de cheiro, tá? E o cheiro verde é a gosto. Mas se você vai fazer uma quantidade maior, por exemplo, 1 quilo de carne, então você vai dobrar todo o seu toda a sua quantidade de temperos, tá bom? Aqui eu vou colocar a carne. Já deixei refogando aí por uns 2 minutinhos. Coloco a carne. E aí eu vou mexer direitinho e deixar aqui refogar por alguns minutinhos, sempre mexendo para não queimar. Eu já volto para falar quantos minutinhos eu deixei refogando. Pronto, eu deixei aqui, ó, uns 3 minutinhos refogando, sempre mexendo. Agora eu vou colocar água para deixar cozinhar. Peguei aqui Não precisa medir a quantidade de água, você coloca suficiente, ó, para cobrir a sua carne. E aí você coloca a tampa. O sal ainda não precisa ajustar, vamos deixar cozinhar primeiro e aí depois a gente ajusta o sal. Vou pegar aqui a tampa.
E vou deixar aqui uns 20 minutinhos cozinhando, de vez em quando mexendo. Se a água secar, você coloca um pouquinho mais e deixa por cerca de 20 minutos. Eu já esmaguei aqui o alho, ó. Pode ver que não tem mais o alho aqui. Então, você só apertar ele aqui na panela assim, ó, que ele vai desmanchar por completo. Aqui tem mais um pedacinho que sobrou dele, eu vou esmagar aqui, ó, na lateral. E aí ele vai ficar assim, sem pedacinhos de alho. Eu vou deixar ainda refogando um pouquinho mais, ó, para ele ficar mais sem caldo, ficar mais durinho, mais firme aqui, para o pastel ficar melhor, tá? Então é só ter cuidado para não queimar, deixar ele reduzir o máximo de caldo e aí eu volto pra gente rechear. A minha panela com óleo já tá aqui, ó, já coloquei. Como eu não vou fazer muito pastel, então eu coloquei óleo suficiente para cobrir uma parte do pastel. Então eu vou fritar de um lado, depois eu viro e frito do outro. Se você vai fazer muito pastel, coloca bastante óleo para deixar ele coberto pelo óleo, assim fica mais fácil. Já que quando a quantidade é maior, o óleo ele não pode esfriar, tá certo? Mas se você vai fazer aí 5, 6, 10 pastéis, ó, aqui é o suficiente. Coloca numa panela pequena, que aí você consegue fritar o seu pastel, mesmo que seja um de cada vez, mas você consegue sem desperdiçar óleo, né? Porque depois que fritar, você tem que jogar fora esse óleo, né? Então é isso. Vou deixar ele reduzir um pouquinho, apago, deixo ele esfriar e já volto. Eu vou pegar um pouco da carne, bem pouco mesmo, ó, para facilitar na hora de fechar. Pego um pouco do queijo, também coloco aqui. Agora eu fecho assim, tiro um pouco do excesso do ar de dentro. E aí com o garfo você vai pressionar assim, ó. Assim, para ele ficar bem fechadinho e não entrar óleo aqui para dentro. Pronto. Feito isso, o óleo já tá ali quente. Eu tiro daqui e coloco lá na panela. Deixa eu tentar mostrar aqui a panela. Ali, ó. Então eu coloco com a mão mesmo. Aí, pronto. Enquanto um tá fritando, eu já venho recheando o próximo. Deixa o fogo baixo para não queimar o seu pastel. Assim. E vou ficando de olho lá, para não deixar ele queimar. É muito fácil. E aí você vai rechear todos da mesma forma. Você pode colocar só o queijo, mas claro que aqui eu tô mostrando com a carne moída, mas você pode aproveitar aí a oportunidade e fazer outros recheios, né? Também. Ó, virou. Olha lá como tá douradinho. Já virei lá o primeiro e o segundo tá aqui, ó. Recheei da mesma forma. Você vai fazer isso com todos. E aí você tira um pouco do excesso, ó, do ar. Com o garfo você dá uma ajudinha aqui, ó, pra fechar. Pronto. Depois que fritar ali, é só você tirar ele, colocar no papel toalha, deixar sair o excesso do óleo. Tá prontíssimo. Pronto, pronto, pronto. Pronto, aqui eu já vou tirar, ó, o primeiro. Vou tirar aqui com o garfo mesmo, ó. Vou dar uma furada nele aqui. Deixa sair um pouco do excesso do óleo e coloca aqui. Pronto. Prontíssimo. E isso você vai fazer com todos. Ó. Então eu já vou colocar esse próximo aqui que tá prontinho. E aí eu vou seguir aqui fazendo os meus. Tô tirando aqui com cuidado porque ele gruda no prato.
Prontíssimo.